Olá, amante da astrologia, cá estou eu para a nona aula do nosso curso de Astrologia Kármica e hoje vamos falar sobre o eixo que tem a ver com a casa 4 e a casa 10. E se te recordas, a casa 4 tem a ver com as emoções e tudo aquilo que nos causa emoções, ou seja, estamos a falar da nossa família, seja ela de coração, seja ela de sangue, ok? E estamos a falar da nossa casa, porque se houver alguma coisa com a nossa casa, obviamente que também vai mexer connosco, e também na nossa pátria, porque é igualmente importante e mexe na mesma com as nossas emoções, ok? Se estivermos a falar na casa 10, nós vamos estar a falar em relação aos nossos objetivos profissionais, ou seja, o que é que nós queremos perante o mundo. Se a casa 4 era nós dentro de casa, a casa 10 é nós fora de casa, ou seja, os nossos objetivos perante a sociedade. E neste caso, normalmente se encaixa mais aqui, são os objetivos profissionais, o que é que nós queremos para nós na nossa carreira. Ora, então vamos por partes. Se nós vamos ter um Capricórnio na casa 4, ora Capricórnio já sabes que tem a ver, ou Capricórnio ou Saturno, ok? Na casa 4 já sabes que tem a ver com responsabilidade. Então vai ser aquela género de pessoa que vai assumir uma grande responsabilidade na sua vida, ok? E obviamente que ao assumir uma grande responsabilidade, aquilo que vai acontecer é que ela vai sentir muitos travões, muito peso para estar a carregar a cruz do Cristo. Mas tu também sabes, que eu já te expliquei, ligado com os karmas, que se a pessoa tem uma determinada ação na sua vida, ou seja, se ela age de uma determinada maneira, isto tem a ver com algum padrão mental que está dentro dela, que foi colocado devido a alguma situação, algum acontecimento ou experiência que a pessoa teve noutras vidas. Então aquilo que acontece é o seguinte: noutras vidas, esta pessoa foi alguém que teve um grande poder ou uma grande autoridade em termos de familiares, ok? Foi tipo o chefe de família, ou mãe de família, aquelas pessoas assim mesmo muito importantes, ok? Só que de alguma forma houve aqui um abuso dessa autoridade. Ou foi demasiado mau, demasiado austero, demasiado rigoroso, ok? Tipo aquela coisa do ninguém respira sem a minha autorização, ok? Mesmo muito forte. E que fez com que a pessoa agora, ao entrar dentro desta vida, pensasse: eu não quero voltar outra vez a ter este género de atitude, portanto, pediu para ter aqui uma limitação, ou karma, ok? Ligado com esta questão. Então, basicamente o que acontece é isto: se noutra vida ela teve um carro sem travões, e andou para lá a ter acidentes, nesta vida ela vai ter um carro com travões a mais, ok? Ou seja, ela vai estar sempre com o pé no travão e não vai ir em frente. Ou seja, a maneira como ela age em relação ao mundo à volta dela, que tem a ver com a família, com as pessoas que mexem com as suas emoções, as situações que mexem com as suas emoções, vai ser sempre da responsabilidade, de travão, ok? Então é aquela pessoa que é capaz de chamar a atenção do irmão porque não se comportou em condições, chamar a atenção do próprio pai que não se comportou em condições, ainda bem, porque não fizeram aquilo que deviam fazer, que irresponsáveis que vocês acharam e tal, acaba por ser quase tipo o chefe da família, ok? Mesmo que seja o mais novo da família, ele vai ser sempre aquele que assume as responsabilidades. E quando é preciso alguma coisa, lá vai ele e toma conta de tudo e faz tudo, ok? E põe este peso todo em cima de si para tentar um bocado colmatar aquilo que viveu noutras vidas, ok? Só que a questão é esta: ela é assim, ou seja, ela vai ter este género de atitudes em termos futuros, ou seja, quando já é grande, mas quando ela é pequenina, como ela ainda não tem muito esta noção, ela só sabe que existe uma noção de responsabilidade dentro dela, de pensamento, mas ela ainda não sabe muito bem lidar com aquilo, o mais normal é que seja ela a atrair uma família que seja assim, muito rigorosa, muito austera em cima dela, e que lhe dê um género de responsabilidade que ela não está habituada, ou seja, que não é normal para uma criança, ok? Assim que está mais correto. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que crescem e tiveram que tomar conta dos irmãos, ok? Ou tiveram que tomar conta do pai ou da mãe, porque a pessoa estava doente e não conseguiam tomar conta de si próprios, então eles tiveram que crescer à força para assumir aquela responsabilidade. Às vezes até tiveram que tomar conta de si próprios, sozinhos, ok? Porque os pais iam trabalhar e deixavam em casa, ou porque os pais tiveram que ir para o estrangeiro e ficou com a vizinha ou com a avó, ou uma coisa assim do género, ok? Então a ideia é tu perceberes isto, que a pessoa, ela também vai viver experiências em termos da sua infância que são muito marcantes, ligadas à questão da responsabilidade. Ela cresce rápido demais, ela não tem a hipótese de ser criança. E como ela não tem a hipótese de ser criança, ela não sabe o que é ser flexível, o que é brincar, o que é a leveza, então ela quando cresce, ela assume esta responsabilidade e é responsável perante a sua família, ok? E é responsável perante a sua casa, e é responsável perante a sua pátria, e tem aquele voto em cima dela, ok? Só que, claro, tu já sabes, não é? Tudo que é peso a mais vai travar.
E vai fazer com que ela sinta que da parte da família que não há ligação emocional, ok? Que não há amor, que só há responsabilidades. Que não há beijinhos, não há abracinhos, não há aquele carinho, ok? Não há dizer as coisas bonitas, não, é só as responsabilidades que estão lá presentes, ok? Então ela, claro que ela vai assumir aquilo como uma coisa natural, porque ela cresceu assim, e vai agir da mesma maneira perante a sua nova família também, e vai ser uma pessoa um bocado austera em relação à família. Claro que o universo vai lhe dar experiências para ela ter que trabalhar a emocionalidade, a sensibilidade, para ela ter que ser flexível. E obviamente que aquilo que vai acontecer é que provavelmente, imagina por exemplo, estamos a falar de uma mulher, ok? E que esta mulher tem este Capricórnio nesta casa, teve uma infância difícil, agora cresceu e teve o seu próprio filho. O que é que ela vai ser em relação à família, ao filho, às pessoas à sua volta? Exigente, não é? Vai ser uma pessoa muito séria e não se brinca, não comporta-te em condições, olha os cotovelos em cima da mesa, olha, comporta-te em condições. Estão a ver aquela pose assim mesmo forte, mesmo exagerada, ok? Pronto, então o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que ela depois não consiga ter um bom relacionamento com as pessoas à volta dela. Porque toda a gente vai achar, pronto, lá vem a ditadora, ok? E fecham-se completamente. Já nem conseguem, por mais que ela tenha razão, já nem conseguem estar perto dela, aturá-la, ok? Porque não é fácil. Percebem a ideia? Então a questão aqui é que nós temos que perceber é que esta pessoa, ela vai ter que trabalhar a sensibilidade, a flexibilidade. E às vezes vai ser tão penoso para ela levar com estas responsabilidades todas em cima, que ela vai ter que lidar com as emoções de uma forma mais dura. E repara, se ela é muito insensível, ok? Porque ela sempre pôs ali e fechou as emoções, a maior parte das vezes ela vai meter as emoções para baixo do tapete e nem querer lidar com elas, tipo aquela frase do homem não chora, estás a ver? Então, se ela vai ser assim muito responsável em relação às suas emoções e muito fria em relação às emoções, ora, então o universo vai ter que lhe dar uma experiência de caixão à cova para ser uma emoção daquela assim mesmo forte, que é para ela sentir alguma coisa, ok? Então, basta haver uma situação um bocadinho mais turbulenta em termos de céu nesta área dela e, por exemplo, pode morrer uma pessoa, ok? Porque ou vai ou racha, ou é e normalmente uma pessoa que ela gostava muito, ok? Porque ela vai ter que sentir as emoções na pele, ok? Ela vai ter que sentir aquilo que ela não quer, aquilo que ela está a esconder, aquilo que ela acha que é responsabilidade, ela vai ter que sentir. Então, por exemplo, pode apanhar uma depressão, ok? Pode ficar completamente... E depois é aquele género de pessoa que não vai entender porque é que está a ter aquela depressão. Porque eu sou uma pessoa racional, eu não sou uma pessoa... Que é isto? Porque é que eu estou andando para aqui a chorar pelos cantos? Não consigo perceber, ok? Então ainda luta mais contra as emoções, ainda custa mais ela lidar com as emoções. Então vem o universo e é capaz de lhe dar ainda. Pode continuar a dar-lhe coisas piores. Uma doença, uma coisa de qualquer jeito. Que para ela ter que olhar para ela própria, para ela ter que olhar para as suas emoções, para ela ter que olhar para a maneira como está a lidar com os outros, ok? Às vezes até pode acontecer isto aqui de cada extremo, não é? A pessoa ter uma doença tal que possa pensar, tipo, eu vou morrer, ok? E quando ela pensa, eu vou morrer, ela vai começar a pensar do género, ok, espera aí, será que eu dei o amor suficiente aos meus filhos? Será que eu dei o amor suficiente aos meus pais? Será que eu... E normalmente ela muda radicalmente a maneira como age perante as outras pessoas. Fica mais soft, fica mais sensível, porque vai repensar do género, amanhã posso não estar aqui. O que é que eu perdi, ok? Então é importante nós explicarmos isto à pessoa, que ela tem esta tendência para ser muito exigente, muito rígida, muito responsável, muito peso em cima da família e daquilo que tem que ser o dever do lar, ok? Mãe de família, senhora do lar, ou pai de família, assim, aquelas coisas todas muito importantes, ok? E que na realidade o que é necessário é ela ser mais flexível, porque reparem, as pessoas nem a conseguem aturar, ninguém lhe dá aquele valor que ela quer, muitas vezes só a toleram porque ela é tão austera, e que normalmente tem a faca e o queijo na mão, não é? Que os outros têm mesmo que se submeter à questão dela. No entanto, se ela pudesse ser um pouco mais flexível, se ela pudesse ser um pouco mais sensível em relação aos outros, em relação ao comportamento dos outros, em relação àquilo que cobra de si própria, porque já devia, como é que ainda não está, e como é que ainda não fizeste, e como é que reagiste desta maneira, e a culpa que põe em cima, porque eu devia ter feito, e tudo, estas coisas que a pessoa exagera, ok? E que não se permite falhar, nunca se esqueças disto, que Capricórnio significa, ou Saturno, não permitir-se falhar, ok? Quando ela começa a falhar, quando ela começa a ver que não é possível, quando ela começa a estar de rastro, ok? Porque já não tem hipótese de ser responsável, porque se calhar até já está com uma doença que não consegue ir avante, aí ela começa a acordar e pensar, ok, pronto, afinal eu tenho que ser flexível, eu tenho que flexibilizar em relação aos outros e em relação a mim, e a coisa já corre melhor, ok? Mas agora vamos aqui à questão do eixo, para tu entenderes melhor.
Se no lado do eu dentro de casa a pessoa tem este Capricórnio, no lado do eu fora de casa a pessoa vai ter o Caranguejo, certo? Então no caso que acontece, se ela estiver demasiado na responsabilidade e no peso da responsabilidade no lado do eu dentro de casa, obviamente que toda a sua sensibilidade que não está aqui vai ter que sair para algum lado. Então vai sair para onde? Vai sair para o mundo lá fora. Então é aquela pessoa que é capaz de dedicar a sua carreira a ajudar os outros, ok? Não ajuda o pessoal da família, porque o pessoal dela é tudo ali muito certinho. Não é sensível, não é emocional, não demonstra emoções em relação às pessoas da sua família, mas é sensível e emocional e demonstra emoções em relação aos outros lá fora, à sociedade lá fora, àqueles que precisam de ajuda, ok? Então é tipo uma Madre Teresa de Calcutá, que anda ali a ajudar o pessoal todo e faz tudo pelos outros, ok? Dá tudo. E depois, já sabes como é que são as consequências, não é? O pessoal vai abusar, obviamente, não é? E vai deixar a pessoa ainda mais desgastada, o que colabora, ou corrobora, para aquela situação que eu dizia há bocado. A pessoa entra em depressão, ou tem um problema de saúde, ou alguma coisa, para ter que olhar para si. Para ter que olhar para a sua família, para as suas emoções, para o seu interior, ok? Então, obviamente, que a pessoa precisa de fazer um equilíbrio energético entre estes dois lados. Ela vai precisar de pegar naquela austeridade toda que existe na área familiar e levar para o mundo do trabalho, e levar para o mundo profissional. E dizer, basta, ok? Não vou mais ajudar estas pessoas, não estou disponível para isto, agora estou disponível para mim, ok? A minha carreira, os meus objetivos que eu quero para mim, ok? Ela vai ter necessidade de olhar mais para si própria e para aquilo que ela quer fazer perante a sociedade. Não é o que ela quer fazer para ajudar os outros, é o que ela quer fazer para se sentir bem com ela própria, ok? E aí vai precisar desta autoridade, porque repara, se ela tem um caranguejo nesta área da carreira, quem é que ela vai ter para ela? Que tipo de patrões é que ela vai ter para ela? Estão a ver figuras de autoridade, pessoas que são muito autoritárias, é o contrário a ela, não é? Que é para ela aprender a ser autoritária também. Então ela vai se sentir muito mal em termos da realização profissional, aliás, a maior parte das vezes pode nem sequer ter grande realização profissional, exatamente porque tem estas limitações todas, e só quando ela entender que tem que ser um bocado mais austera, mais determinada, mais inflexível, mais dura em termos da sua área profissional, é que ela vai começar a ver mais resultados na sua vida, ok? E o contrário, obviamente, também é válido. Se ela pegar um bocado a sensibilidade que estava ali toda para os outros lá fora e trouxer para si, trouxer para a sua família, trouxer para as suas emoções, para sentir as coisas que estão a acontecer à sua volta, com certeza que ela também vai deixar de ter tantos problemas em relação à família que está ao seu lado, à casa, à pátria, etc. E vai começar a ter um bocadinho mais de calma, tranquilidade, de estabilidade emocional, ok? E de vivência com os outros, e de vivência emocional com os outros, ok? Sentir os outros, e amor pelos outros, ok? E o amor dos outros por ela também, ok? Ao contrário. Fez sentido esta questão? Então repara uma coisa. Nós vamos por aqui os personagens a falar, nós pegamos no Capricórnio que está na casa 4, vai olhar lá para o Caranguejo que está na casa 10 e vai lhe dizer: sou irresponsável, não sabes nem cuidar da tua carreira, ao menos eu aqui cuido da minha família, eu sei impor respeito, tu não. E lá, e fecha, ok? Assim como também o Caranguejo está na casa 10, olha para o Capricórnio que está na casa 4 e diz: aquele insensível, que não sabe lidar com emoções nenhumas. Ao menos aqui eu posso mostrar as minhas emoções. Ao menos aqui eu posso amar os outros e ser amada, ok? Claro que nenhum dos dois vai funcionar, obviamente, não é? Mas se nós tivermos esta consciência, podemos ajudar melhor a pessoa a entender porque é que ela está a atrair, por exemplo, na família, estas situações tão difíceis e penosas, que a família não lhe dá valor, que a família acha austera, acha difícil, não é? E também podemos explicar à pessoa porque é que ela, na sua área profissional, está a atrair para ela pessoas tão duras e difíceis e austeras, ok? E más e tudo na sua vida, porque ela não está a ser autoritária o suficiente, ok? E no outro lado, porque ela não está a ser sensível o suficiente. Ok? Fez sentido esta explicação? Sim? Então agora vamos ver ao contrário, ok? Vamos ver o Capricórnio na casa 10 e o Caranguejo na casa 4, ok? Então vamos começar pelo Capricórnio na casa 10. Ora, então, já sabes, casa 10, a casa dos objetivos profissionais. Se nós temos lá um Capricórnio, significa que esta pessoa é uma pessoa muito responsável pela sua vida profissional, ok? Normalmente, exatamente porque ela é uma pessoa responsável, se isto estiver bem trabalhado, esta pessoa pode ser alguém com muita importância no mundo dos negócios, ter os seus próprios negócios, ter a sua vida, alguém, um empresário, uma empresária, alguém assim importante, ok? Porque ela tem potencial para isto. Mas primeiro, ela vai ter que entender que tem responsabilidade a mais, que está a pôr peso demais em cima das situações, okay? E que não está a conseguir lidar com este peso. Porque reparem, quando uma pessoa vai para o mundo do trabalho e vai com excesso de responsabilidade, e agora ponham-se na pele
de um dono de uma empresa, ok? Imaginem, por exemplo, que vocês são donos de um hotel, ok? E vocês vão contratar um gestor para a vossa empresa. E vocês têm 2 gestores que podem escolher exatamente o mesmo currículo, a mesma simpatia, a mesma beleza, tudo igual. E vocês chegam ao fim e fazem-lhe a pergunta final, que é: se não houvesse, se a empresa das toalhas não entregasse as toalhas neste dia ou num dia, o que é que vocês faziam, ok? E, obviamente, tem separado, não é? O primeiro ia dizer assim: ora bem, o hotel não podia ficar sem toalhas, não é? Então ia já comprar as toalhas. Comprava um montão de toalhas, todos para os dias para o dia que fosse necessário, e depois a seguir metia a empresa em tribunal porque eles não nos podem falhar assim. Ou então tinha que haver uma cláusula para eles nos pagarem uma indemnização cada vez que não trouxessem as toalhas. Pronto, já estava ali uma batalha jurídica, ok? O outro dizia: ora bem, eu acho que eu tenho um amigo que tem ali uma loja que vende, ou uma empresa que vende toalhas, tem uma fábrica de toalhas. Eu ligava para ele, olha, via se ele me desenrascava umas toalhas fixas para aquele dia e tal, que até podia ser que ele conseguisse aquilo, nem precisávamos gastar muito. E depois, olha, tentar arranjar aqui uma maneira de ou substituir a empresa, tentar um novo contrato diferente, alguma coisa que fizesse, ou ter uma empresa suplente, se às vezes acontecesse alguma coisa podemos sempre recorrer àquele, pagámos um bocado mais, mas olha, pronto, se calhar não era má ideia e resolvíamos a situação, ok? Então, agora para comigo e pensa, quem é que tu escolhias, ok? Escolhias o responsável e seguro e maduro e certo, compromisso, ou escolhias o desenrasca que te resolveu o problema e que venha lá o próximo que a gente já está aqui, mas é para que as coisas fluam. Percebes a ideia? Então é esta a questão. Quando a pessoa põe demasiado peso em cima das coisas, o compromisso, tipo, tenho que pôr tudo na lei, e tenho que passar os recibos todos, e tenho que estar tudo direitinho. Quando a pessoa começa com estes pesos todos em cima, normalmente não vai funcionar. Por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma cliente minha, que é dona de uma empresa, não é? E estava a ter dificuldades na venda dos seus produtos. E eu perguntei-lhe: como é que está a concorrência? As outras pessoas, outras empresas que também vendem os mesmos produtos que a senhora vende. E ela disse-me: não, eles não têm problemas nenhuns, com eles as coisas estão a correr tudo bem, mas eles... E depois vem o relambório, não é? Mas eles não pagam tão bem aos funcionários como eu pago, mas eles não tratam tão bem os funcionários como eu trato, mas eles não dão as regalias aos clientes que eu dou, mas eles não fogem ao fisco às vezes, mas eles não sei o quê. Então vinha lá o relambório de tudo aquilo que eles não estavam a fazer, que não estava conforme, que não estava no compromisso, nos conformes das coisas. E obviamente que eles tinham bons resultados e ela não. Okay? É só isto que nós temos que fazer ver à pessoa. É flexibilidade. Também não estou a dizer para a pessoa sair fora da lei ou andar a fazer coisas erradas, não é? Mas é importante a pessoa ser flexível, ok? É importante a pessoa encarar que, às vezes, até o Estado sai fora da lei, ok? Às vezes, há coisas que nós temos que ser tolerantes em algumas situações, ok? É como, por exemplo, eu pensar que, sei lá, um dia eu estava conduzindo na autoestrada e tinha mais pressa e excedi o limite de velocidade, olha, paguei uma multa, não é? Mas eu estava com pressa, precisei mesmo lá chegar, pronto, tive que pagar a multa. É ser flexível com as coisas, ok? Não é só porque eu não posso passar dos 80 na VCI que eu não vou conseguir, VCI é uma estrada, ok? Não posso passar dos 80 naquela estrada que eu vou só ali correr só aos 80 e vou chegar atrasada por causa daquela situação. Não, eu tenho que ser flexível, eu tenho que ponderar as situações e tenho que entender que há momentos em que nós vamos ter que quebrar as regras e vamos ter que fazer de uma forma diferente e assumir as responsabilidades, assumir as consequências da questão, ok? Então esta flexibilidade é extremamente importante. Sim? Fez sentido? Agora repara, vamos ver ao contrário. Quem tem Capricórnio na casa 10 vai ter Caranguejo na casa 4. Então repara, a pessoa que tem o Caranguejo na casa 4, ou seja, a casa da família, do eu dentro de casa, vai ser uma pessoa extremamente sensível, porque se a sensibilidade não está no lado do profissional, vai estar no lado pessoal, certo? Então, o que é que ela vai ser? Demasiado sensível em relação à sua família. E quando nós falamos em sensibilidade na casa 4, nós falamos muitas vezes em apego, ok? A pessoa muito ligada à sua família, não vive sem a família, não passa sem a família. Aquele género de mulher que está toda a hora a ligar para a mãe a contar o que é que aconteceu e pedir a opinião da mãe, ok? Ou aquele género de pessoa que todos os dias ou todas as semanas vai à casa dos pais porque tem que tomar conta deles, tem que estar disponíveis. E depois, obviamente, que a família vai abusar, claro, não é? Se ela faz, se ela ajuda, precisamos de qualquer coisinha, já lhe estamos a ligar, ela tem que vir. Ninguém repara se ela tem compromisso ou deixa de ter compromisso. O que interessa é que ela está lá e ela ajuda. Então pronto, então deixa estar. Vamos abusar. Mas não fazem por mal, reparem. Eles não fazem por mal. Porque quando nós tratamos as pessoas como criancinhas de 3 anos de idade, elas vão olhar para nós como criancinhas de 3 anos de idade. E vão achar que nós somos a mãe e que não precisamos de ajuda para nada. E mesmo que a gente esteja muito mal e com muitas dificuldades, eles vão sempre dizer que têm outras coisas para fazer, porque eles não veem dificuldade em nós. E eles pensam tipo, a mãe é grande, ela desenrasca-se, ela não precisa de ninguém para nada.
ok? Então, claro que depois a pessoa vai ter estas dificuldades em termos de ligação familiar. Não quer dizer que ela não seja muito ligada à sua família, mas ela é quase tipo a empregada da família. Ela faz as coisas pelos outros, ok? E por isso é que é importante nós fazermos aqui a questão do equilíbrio energético. Nós vamos trazer um bocado da austeridade que existe em termos de rigorosidade do lado do profissional e vamos trazer para o lado mais familiar, ok? E vamos começar a impor ali as nossas regras e agora não posso porque eu tenho outras coisas para fazer e agora desenrasquem-se. É muito aquela ideia do não dês o peixe, ensina a pescar, ok? Porque a pessoa não vai conseguir de um dia para o outro ser má zona da fita, ok? Mas ela vai conseguir entender que se ela ajudar demasiado, ela vai estar a fazer pelas pessoas, elas nunca mais aprendem a fazer. Ela tem que ensinar como é que se faz e depois liberta, ok? Emancipa os filhinhos, ok? Está lá a emancipação para eles crescerem. Já maiores de 18 anos, puf, vai à tua vida, ok? Então tem que começar a dar este empurrão e tem que começar a dizer que não. E tem que começar a dizer, olha, eu não faço, portanto, não vai tu fazer. Já te expliquei como é que fazes, agora vais tu e fazes. Eu tenho outras coisas importantes para fazer. Desculpa lá, mas agora desenrasca-te, ok? E de certeza que as pessoas se vão desenrascar, ok? Claro que ao princípio, se estiverem muito habituadas, vai custar um bocadinho. Mas mais um bocado, menos um bocado, e elas vão conseguir lá chegar. E com certeza vão ter muito melhores resultados do que aquele que se estivéssemos sempre a fazer tudo por elas. Porque elas acabavam por, se um dia a gente tivesse que falhar, por algum motivo, se estávamos doentes, não conseguimos, temos outra coisa para fazer, elas iam se ver à rasca para resolver aquele problema. Assim, já estão mais preparadas, já estão melhores e já sabem safar-se sem nós, ok? O que é maravilhoso. Assim como nós depois pegamos na sensibilidade que está aqui neste lado do pessoal e levamos para a área do trabalho e começamos a ser mais flexíveis, ok? E connosco próprios, sabemos que não precisamos ser assim tão pesados, não precisamos ser assim tão responsáveis, que vai ser perfeito errarmos, aquela coisa do permitir-se errar, é muito importante. Que às vezes vamos cometer erros, é normal, mas é nos erros que nós cometemos que nós aprendemos e podemos pôr cá para fora a questão da criatividade. Lembrem-se, responsabilidade, a habilidade de criar uma resposta, ok? Então, se eu sou responsável, eu sou a pessoa que tem a criatividade ou a habilidade para criar a resposta. Então, deixa vir o problema para eu pôr a minha criatividade em prática, para que a resposta seja criada, para eu continuar a evoluir. E é assim que a minha empresa vai crescer. E é assim que eu vou ser cada vez melhor profissional, com a experiência que eu tenho, com a criatividade que eu tenho e com a evolução que eu vou fazendo. Okay? Então é importante fazer isto, é trazer a sensibilidade, quer seja para nós, quer seja também muitas vezes para os outros, ok? Porque reparem, uma pessoa que está com Capricórnio na casa 10 significa que vai atrair para si pessoas que são muito mais caranguejinho, não é? Aquelas pessoas que não têm capacidades, que são umas irresponsáveis, que não fazem o que deviam, ok? Que estão sempre a chorar pelos cantos, que têm muitos problemas, ok? E o que é que ela tem que ser? Mais sensível, para entender qual é o problema que ela tem, onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso, com todo o meu lado racional e prático e responsável, pôr isto de alguma forma em marcha para ajudar aquela pessoa, para que ela se sinta melhor, para que ela esteja mais segura, para que ela trabalhe melhor, seja uma melhor funcionária. Ok? Faz sentido esta explicação? Então reparem, o Capricórnio na casa 10 olha para o caranguejo que é mais, vai dizer, é aquela irresponsável, aquela que está a dizer, eu aqui é que sei, aqui é que vou mandar. Okay? Assim como o caranguejo que está na casa 4 vai olhar para o Capricórnio que está lá na casa 10 e vai dizer, aquele insensível, ao menos aqui eu vou cuidar dos meus, ok? Eu vou ensinar os meus, porque o mundo lá fora é muito duro, eu vou fazer por eles, para eles, coitadinhos, eles estarem aqui sobre a minha asa e conseguirem não ter estas dificuldades na vida como eu tenho. Talvez o discurso espetacular, a gente ouve muitas vezes isto, não é? Eu vou proteger os meus, porque eu sei que o mundo lá fora é difícil. Protege nada, não é? Esquece que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que ir para o mundo lá fora. E se tiveram esta educação, com certeza que vai ser mais difícil para eles lidarem. Porque às vezes mais vale a nossa família ser um bocadinho mais dura connosco e dura com amor do que nós chegarmos lá fora e levarmos com um patrão, um colega de trabalho ou outra pessoa qualquer que não vai ter amor nenhum por nós e que nos vai pôr o pé em cima e pimba. E temos que aprender na mesma. Ok? Faz sentido então? Pronto, era esta a ligação deste eixo do Caranguejo, Capricórnio, casa 4, casa 10. Espero que tenhas gostado e tenhas entendido. A seguir, vamos continuar então com os próximos eixos. Vamos lá.